e as línguas trêmulas, para contar o que tinham visto. O conselho reuniu-se à pressa na residência de Cloche-Couan, e Bin tomou a palavra. Irmãos, conforme me ordenaram, viajei na trilha de Kish e astutamente o fizemos, para que ele não soubesse. E no meio do primeiro dia ele escolheu um grande urso. Era um grandíssimo urso mesmo. Não há maior, corroborou Baum e prosseguiu, mas o urso não estava inclinado a lutar, pois virou as costas e se afastou devagar sobre o gelo. Vimos isso dos nossos rochedos na praia, e o urso encaminhou-se para nós, e atrás dele vinha Kish, sem medo nenhum. E vinha gritando palavras ásperas para o urso, e balançando os braços e fazendo enorme barulho. Então o urso se zangou, ergueu-se nas patas traseiras e grunhiu, mas Kish caminhava diretamente para ele. Sim, continuou Bin, diretamente para ele se encaminhou Kish, e o urso saiu atrás dele, e Kish fugiu. Mas enquanto fugia, derrubou no chão uma bolinha de gelo. E o urso parou e farejou-a, e depois a engoliu. Kish continuava a correr e atirava no chão outras bolinhas, e o urso continuava a engoli-las. Exclamações e gritos de dúvida se elevaram, e Ugh-Gluk deu largas ao seu franco ceticismo. Vimos com os nossos próprios olhos, afirmou Bin. E Baum, sim, com os nossos próprios olhos, e assim continuou Kish até que o urso ficou subitamente ereto e gemeu alto de dor, e bateu alucinadamente em redor às suas patas da frente. Kish continuou a correr sobre o gelo até sentir-se em lugar seguro, mas o urso já não reparava mais nele, ocupado que estava com o mal-estar que as bolinhas produziram em suas entranhas. Sim, em suas entranhas, atalhou Bin, pois metia as garras em si mesmo e saltava no gelo como um cachorrinho brincalhão. Não fossem os grunhidos e gritos que soltava, pensar-se-ia que era brincadeira, não dor. Nunca vi cena igual. Nunca se viu cena igual, disse Baum apanhando a deixa. Além disso, era um urso enorme. Feitiçaria, sugeriu Ugh-Gluk. Não sei, replicou Baum. Só digo que os meus olhos viram. E depois de algum tempo o urso foi se enfraquecendo e cansando, pois era muito pesado e tinha pulado bastante com muita violência. Então saiu gelo afora, balançando a cabeça devagar de um lado para o outro e se sentando de vez em quando para gemer e grunhir. E Kish seguia atrás do urso, e nós seguíamos atrás de Kish, claro. E o dia inteiro foi assim, e os 3 dias seguintes. O urso ia ficando cada vez mais fraco e não cessava de gritar de dor. Foi magia! Exclamou Ugh-Gluk. Na certa que foi magia. Pode bem ser. E Bin tomou a palavra de Baum. O urso vagueava, ora por ali, ora por aqui, curvando-se para diante e para trás, e caminhando em círculos de modo que, no fim, chegou perto do lugar onde Kish primeiro o encontrara. Mas desta vez estava muito doente, o urso, claro, e já não podia arrastar-se para mais longe. Aí Kish se aproximou e meteu-lhe a lança até que ele morresse. E depois? Perguntou Cloche-Couan. Depois deixamos Kish esfolando o urso e viemos correndo trazer a notícia da matança. E na tarde daquele dia as mulheres transportaram para a aldeia a carne do urso, enquanto os homens se reuniam em conselho. Quando Kish chegou, enviaram-lhe um mensageiro, convidando-o a comparecer ao conselho. Ele, porém, respondeu que tinha fome e estava cansado, e que o seu iglu era grande e cômodo, e podia conter muitas pessoas. E a curiosidade dos homens era tão forte que todo o conselho, com Cloche-Couan à frente, se levantou e foi para o iglu de Kish. Este comia, mas recebeu-os com respeito, fazendo-os se sentarem, cada um conforme a sua posição. E Kiga sentiu orgulho e embaraço ao mesmo tempo, mas Kish mostrava grande compostura. Cloche-Couan repetiu a informação trazida por Bin e Baum, e ao terminar disse com voz austera: Portanto, pedimos uma explicação, ó Kish, sobre a sua maneira de caçar. Há feitiçaria nisso? Kish levantou o olhar e sorriu. Não, ó Cloche-Couan, não compete a um menino saber coisas de feiticeiras, e de feiticeiras não sei nada. Apenas inventei um meio mediante o qual posso com facilidade matar um urso polar. Isso é tudo. Trata-se de feitiçaria da cabeça, não de feitiçaria de feiticeiras. E qualquer um de nós pode fazer isso? Qualquer um de vocês. Fez-se um longo silêncio. Os homens olharam para o rosto uns dos outros e Kish continuou comendo. E você nos dirá como fez isso? Afinal perguntou Cloche-Couan com voz trêmula.
Sim, direi como fiz. Kishi acabou de chupar a medula de um osso e levantou-se. É muito simples. Olhem. Apanhou uma fina tira de osso de baleia e mostrou a eles. Suas extremidades eram agudas como pontas de agulha. Enrolou a tira cuidadosamente até fazê-la desaparecer dentro da mão. Depois soltou-a repentinamente e a tira tornou-se a endireitar-se. Então ele apanhou um pedaço de sebo de baleia. É assim, continuou ele. Apanha-se uma bolinha de sebo de baleia e cava-se. Põe-se a tirinha de osso de baleia enrolada bem apertadamente dentro da bolinha de sebo e cobre-se com outra bolinha de sebo. Em seguida, põe-se de lado e ela se congela. O urso engole a bolinha, o sebo se derrete, o osso de baleia com as suas agudas pontas se endireita, o urso se sente incomodado. E quando o urso se sente incomodado, ora, a gente mata com a lança. É muito fácil. Yugi Kluk exclamou. Oh! E Klosh Kwan exclamou. Ah! E cada um disse qualquer coisa à sua moda e todos compreenderam. E essa é a história de Kishi, que viveu faz muito tempo na orla do Oceano Polar. E porque fez feitiçaria de cabeça, e não feitiçaria de feiticeira, subiu do mais humilde iglu para ocupar o posto de chefe da aldeia. E durante todos os anos que viveu, dizem que a tribo prosperou, e nenhuma viúva ou criatura fraca chorava de noite por falta de carne. Vocês ouviram a história de Kishi, de Jack London. Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.